Capítulo 30 é alusivo às funções essenciais à justiça, isto é, complexo orgânico, que, embora não configure quarto poder do Estado, recebeu a seu cargo a função de provedoria da justiça, o que compreende, enquanto carreiras estatais, três instituições: Ministério Público, a partir do artigo 127, Advocacia Pública, a partir do artigo 131, e Defensoria Pública, no artigo 134, todos da Constituição da República. Pretendo dividir esse conceito em três partes. Primeira parte, complexo orgânico, indicando natureza jurídica. As três funções essenciais à justiça, agora citadas, são órgãos, não são entidades, porque não possuem personalidade jurídica. São organizações, não entes. Por isso, a afirmação a complexos orgânicos. Em seguida, que não configurem quarto poder do Estado. Isso tem a ver com a sua posição constitucional. A advocacia pública umbilicalmente ligada à chefia do Poder Executivo. Defensoria Pública ainda tem essa posição. Ora, devo reconhecer, há um processo, a meu ver, irreversível, de afastamento da chefia do Poder Executivo e de aproximação em direção ao Ministério Público. Até porque, na Constituição e na legislação, tem, de modo progressivo, estudadas à Defensoria Pública características históricas pertencentes ao parquê. Por exemplo, em grau constitucional, a emenda 80 de 14 conferiu à Defensoria Pública iniciativa legislativa, característica própria histórica do Ministério Público. Na legislação, por exemplo, a Lei 7347 de 85 conferiu à Defensoria Pública, no artigo 5º, por inovação legislativa, legitimidade ativa ad causam para a ação civil pública. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal entende que essa legitimidade ativa ad causam é ampla e restrita. Não se vincula tematicamente à hipossuficiência econômica, característica histórica também dada ao Ministério Público. Em relação ao Ministério Público, a Constituição não lhe dá tratamento formal de poder, não lhe chama de poder, mas lhe dá características materiais de poder, lhe confere características próprias de poder do Estado. Por exemplo, lhe deu autonomia financeira ampla, lhe conferiu iniciativa legislativa extensível agora à Defensoria Pública, inclusive lhe confere a possibilidade de impeachment do seu chefe. Isso me levou, ao longo do capítulo 30, a chamar o Ministério Público por três expressões: quase quarto poder, expressão de Hugo Nigro Mazzilli; órgão com elevado status constitucional, expressão de Paulo César Pinheiro Carneiro; organismo constitucional independente, expressão de Diogo de Figueiredo Moreira Neto. O fato é que o Ministério Público tem essa caracterização. E ao final se coloca que a função principal é a provedoria da justiça. E nesse ponto é importante lembrar que a expressão que a Constituição utiliza, funções essenciais à justiça, é uma expressão equivocada, quer pelo excesso, quer pela insuficiência. A expressão essenciais é uma expressão excessiva, porque as funções essenciais à justiça não atuam em todos os processos. Atuam nos processos em relação aos quais haja causa que justifique essa intervenção. Por exemplo, Defensoria Pública, quando em regra for parte pessoa hipossuficiente econômica. Advocacia Pública, quando a princípio for parte a Fazenda Pública. Ministério Público, quando tiver em jogo o interesse social entendido como meta individual ou individual indisponível. De outro lado, a expressão justiça é uma expressão insuficiente, porque dá a entender que a atuação se restringe a poder judiciário, quando cada vez mais as funções essenciais à justiça gozam de atribuições extrajudiciais. Por exemplo, a Defensoria Pública tem uma atuação relevantíssima na requisição de atos jurídicos extrajudiciais, como certidões de nascimento, casamento e óbito. A Advocacia Pública atua de modo importante em questões ligadas a licitações e contratos administrativos e concursos públicos, nos atos convocatórios, por exemplo, com atuação claramente extrajudicial. E o Ministério Público, cada vez mais, tem uma gama de atribuições extrajudiciais em matéria de infância, juventude e idoso, sem intervenção, portanto, judicial. Assim sendo, a expressão funções essenciais à justiça, em rigor técnico, não se mostra acertada, quer pelo equívoco no tocante ao excesso, quer pelo equívoco no tocante à insuficiência. O fato é que o capítulo 30 se dedica às principais funções essenciais à justiça, enquanto carreiras estatais.
a advocacia de pé, que é o Ministério Público, a advocacia de partido, que é a advocacia pública, e a advocacia instrumental, que é justamente a Defensoria Pública.